coração do livro do Apocalipse existe um som que você precisa conhecer. 7 trombetas, empunhadas por 7 anjos, prontas para anunciar cada passo na contagem regressiva do juízo de Deus. Prepare-se, pois estes são os 7 avisos bíblicos do que está por vir. Estas são as 7 trombetas do Apocalipse. Primeira trombeta. A terra é atingida. Quando o 7º selo é aberto, o céu se cala por meia hora. Mas esse silêncio é o prelúdio do juízo. Os anjos se preparam. O mundo está prestes a mudar para sempre. E de repente, o primeiro anjo se adianta e faz soar a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturados com sangue, que foram lançados sobre a terra. E a terça parte das árvores se queimou, e queimou-se toda a erva verde. O juízo começou. A primeira trombeta fere a própria criação. Aquilo que Deus fez primeiro, a terra, a vegetação e a vida, é o primeiro a sofrer. 1/3 de toda a vegetação do planeta é consumido pelo fogo. As árvores, símbolos de estabilidade e permanência, são devastadas. Deus já fez isso antes. Fogo e granizo sempre foram sinais bíblicos claros do juízo de Deus. Em Êxodo, Deus enviou fogo e granizo sobre o Egito para quebrar o orgulho do faraó. O Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo as cidades por completo. E em Ezequiel 38, Deus anuncia que fará chover granizo, fogo e enxofre sobre os inimigos do seu povo. Farei cair sobre ele, sobre suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele, uma chuva torrencial, pedras de granizo, fogo e enxofre. O que vemos na primeira trombeta não é novidade, mas desta vez não é apenas uma nação, é a humanidade inteira. E não se trata apenas de uma praga passageira, mas de um julgamento mundial. A natureza criada por Deus para o benefício do homem está sendo destruída, pois a terra que o homem deveria proteger foi corrompida pelo seu pecado. Por que punir a terra? Porque a humanidade transformou a criação em ídolo, substituiu o Criador pelas obras de suas próprias mãos, contaminou a terra, desmatou sem limites, trocou a adoração pela exploração e agora a terra geme e queima. Muitos teólogos cristãos enxergam aqui um ato progressivo de advertência. Deus não destrói tudo, apenas 1/3, porque ainda existe oportunidade. As trombetas são avisos, não castigos definitivos. São chamados de atenção para o mundo. Há quem interprete este evento literalmente: fogo real, granizo visível e vegetação devastada. Outros acreditam que esta passagem descreve o uso de armas nucleares ou tecnologias de destruição em massa que incendiarão vastas regiões do planeta. O colapso das estruturas humanas, sistemas econômicos construídos sobre a exploração da Terra. Mas em ambos os casos, a mensagem permanece a mesma. A criação está sendo abalada porque o Criador foi rejeitado. A destruição do ecossistema não provoca apenas fome. Ela também destrói a estabilidade. Incêndios se espalham, migrações surgem, conflitos explodem. E em meio ao caos, muitos olharão para o céu com pavor, porque o julgamento já começou. Segunda trombeta. O mar se transforma em sangue. O primeiro juízo atingiu a terra, e agora a segunda trombeta atinge os mares. O segundo anjo se adianta, o céu estremece e a segunda trombeta ressoa. O segundo anjo tocou a trombeta e algo como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançada no mar. E a terça parte do mar se tornou sangue. Morreu a terça parte dos seres viventes que havia no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Uma montanha em chamas despenca das alturas. Não é um vulcão. É algo tão colossal e incandescente que devora o mar, como se o próprio céu lançasse sua sentença no coração do oceano. A descrição é cristalina. Uma massa incendiada é arremessada ao mar e o que se segue é morte. A água, fonte de vida, transforma-se em sangue
não como metáfora, mas como consequência real. As criaturas marinhas perecem. 1/3 de todos os seres vivos que habitam o mar é exterminado. 1/3 das embarcações é aniquilado. O julgamento agora não atinge apenas a terra. Alcança os oceanos, o comércio, a pesca, a estabilidade econômica. O impacto transcende o ecológico. É também global, político e comercial. Jesus já havia profetizado: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O que seria essa montanha em chamas? Um meteorito? Uma bomba? Uma representação simbólica? Muitos teólogos acreditam tratar-se de um evento literal, um corpo celeste colidindo com o mar, provocando tsunamis, contaminação em massa e destruição de portos e rotas marítimas. Outros enxergam aqui uma guerra de proporções globais, onde explosões, incêndios e armas devastadoras destroem os mares. E há aqueles que interpretam esta cena como uma referência direta ao Êxodo, quando Moisés tocou as águas do Nilo e elas se transformaram em sangue. Naquele tempo foi um juízo contra o Egito. Agora é um juízo contra o mundo inteiro. Mas não podemos esquecer disto. Deus ainda restringe seu juízo. Apenas 1/3 é atingido. Como se o céu clamasse: desperta antes que seja tarde demais. Os mares foram contaminados pela ganância humana. O plástico substituiu os peixes. O petróleo se derramou mais vezes do que se pode contar. A criação foi violada. E o juízo começou. E com a destruição do mar, vem a paralisia global. O comércio entra em colapso, as cadeias de suprimentos são interrompidas e as costas são devastadas. A estabilidade internacional se despedaça. E ainda assim, muitos continuarão sem se arrepender. Deus está soando a trombeta, não por vingança, mas por justiça, porque se não ouvirmos sua palavra, ouviremos o juízo. Terceira trombeta. As águas são envenenadas. A terra foi golpeada, o mar se transformou em sangue, mas o juízo não para. Os anjos ainda permanecem de pé, as trombetas ainda em suas mãos. E então, o terceiro anjo se adianta, e a trombeta soa pela terceira vez. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Uma estrela cai do céu, mas não é uma estrela qualquer. Seu nome é Absinto, que significa amargura. E desta vez, não cai sobre a terra nem sobre o mar. Cai sobre as águas doces, sobre os rios e as nascentes, sobre as fontes de vida que brotam em silêncio e que sustentam povos, cidades e nações. Este juízo é mais íntimo e mais pessoal. O mar pode parecer distante, mas a água doce é o que bebemos, o que usamos todos os dias, o que dá vida às plantações, aos animais e aos nossos próprios corpos. Quando esta estrela cai, o resultado é devastador. As águas se envenenam, tornam-se amargas, transformam-se em absinto, e os que bebem morrem. Não é mais o ecossistema, é o corpo humano. Não é mais a economia, é a própria vida que está sendo atingida. O que é essa estrela? Um asteroide que atinge regiões de água doce? Uma bomba biológica? Um sinal espiritual? As interpretações são muitas. Alguns acreditam que este evento representa uma catástrofe literal, contaminação de rios por produtos químicos, metais pesados ou até mesmo radiação. Outros pensam que é uma figura simbólica, uma estrela como imagem de um anjo caído, um sistema corrupto, uma ideologia venenosa que contamina as fontes da verdade. Há também aqueles que relacionam isso aos desastres causados pelo homem, derramamentos tóxicos, negligência, ganância corporativa. Mas todos concordam no essencial: o juízo de Deus chegou até a água que sustenta a vida.
O absinto é mencionado na Bíblia como símbolo de amargura e sofrimento. Deus diz: eis que lhes darei absinto para comer e águas de fel para beber. No Antigo Testamento, o absinto era consequência do pecado, o castigo para aqueles que se desviavam dos caminhos de Deus. E agora, no Apocalipse, o mundo inteiro bebe desse cálice amargo. Vivemos numa era em que água limpa já virou luxo. Inúmeros rios estão poluídos e muitos lagos contaminados. As reservas subterrâneas se esgotam e milhões morrem sem acesso à água potável. E ainda nos espantamos quando o juízo de Deus atinge esse ponto, porque aquilo que deveria ser fonte de vida, o homem transformou em instrumento de morte. E não apenas no aspecto físico, também no espiritual. A Bíblia fala da água como símbolo da palavra de Deus, da verdade, da vida eterna. Jesus declarou: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas o mundo preferiu beber de outras fontes, águas contaminadas por filosofias vazias, por mentiras disfarçadas de verdade e por ídolos modernos. E agora, Deus permite que as águas se tornem veneno. Muitos teólogos concordam, esse juízo não é apenas físico, é também espiritual. As pessoas morrerão não só porque a água está contaminada, mas porque rejeitaram a fonte verdadeira. E agora, tudo que bebem as mata. E continua sendo apenas um terço, porque ainda há tempo. Quarta trombeta. O céu escurece. A terra foi ferida. O mar se tingiu de sangue. As águas doces foram envenenadas. Mas o juízo ainda não terminou. Os anjos continuam de pé. O mundo ainda não despertou. E então, o quarto anjo se adianta e toca a trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que escureceu a terça parte deles e não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Agora não é a terra, nem o mar, nem os rios. Agora é o céu que escurece. A luz que governa o dia é ferida. A lua que ilumina a noite se apaga e as estrelas que guiam os céus se extinguem. Deus toca a criação mais elevada, os astros, a ordem do tempo e a medida dos dias. O sol escurece em uma terça parte. Já não brilha como antes, já não aquece do mesmo jeito. A lua e as estrelas perdem seu resplendor. A noite se torna mais densa, o dia mais frio. E uma terça parte do tempo mergulha em sombras. A humanidade perde seu relógio natural. Os ciclos se alteram. O clima entra em colapso, as estações se confundem, a agricultura sofre, o corpo humano se desregula, a confusão toma conta do mundo. Em Gênesis 1, Deus criou as estrelas para governarem o tempo. Sirvam elas de sinais para marcar estações, dias e anos. Agora, esses sinais são interrompidos. O que antes era símbolo de ordem, agora anuncia o caos. Este não é o primeiro juízo com trevas na história. No Êxodo, Deus enviou escuridão sobre o Egito, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias, de tal forma que ninguém viu seu próximo, nem ninguém se levantou do seu lugar. E na cruz, no dia em que Cristo foi crucificado, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. As trevas são um símbolo bíblico do juízo, mas também do abandono, da ausência. E desta vez, o mundo inteiro mergulha na penumbra. Mas então, algo mais acontece. João ergue os olhos e no meio do céu surge uma águia voando sozinha. E do alto proclama com voz poderosa: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos outros toques de trombeta que os 3 anjos estão prestes a soar. Este triplo ai não é uma repetição, é uma intensificação. As primeiras 4 trombetas atingiram a criação, mas o que vem agora tocará diretamente o ser humano. A águia voa como mensageira de Deus e sua voz anuncia juízo. O juízo que virá será pior, mais direto. Os sábios deste mundo olharão para os céus e buscarão explicações científicas. Falarão de eclipses,
poeira atmosférica ou fenômenos solares. Mas os que têm olhos espirituais saberão o que está acontecendo. O Criador está apagando seu relógio. E a humanidade, em vez de clamar por luz, continuará amando suas sombras. O profeta Amós disse séculos antes: ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês querem este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. A quarta trombeta não destrói, mas desorienta. E nessa confusão, muitos se perderão, porque quando o homem perde a luz, perde também o rumo. Quinta trombeta, o abismo se abre. O céu já não ilumina como antes. A terra está ferida, o mar está contaminado e o ar tem cheiro de juízo. E enquanto o mundo ainda tenta compreender o que aconteceu, o quinto anjo se adianta, ergue a trombeta, e quando o som ecoa, abre-se uma porta que jamais deveria ter sido aberta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu à terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e escureceram-se o sol e o ar pela fumaça do poço. Uma estrela cai, mas não é um corpo celeste. Na linguagem bíblica, as estrelas também representam seres espirituais. Não é a primeira vez que uma estrela cai do céu. Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. E aqui também estamos falando de um anjo caído, um portador de julgamento. A este ser é entregue uma chave. É a chave do abismo. E quando o abismo se abre, o mundo muda para sempre. Das profundezas da terra sobe uma fumaça densa, como a de uma grande fornalha. E a fumaça encobre o ar e cega o céu. Não é mais apenas escuridão externa, é escuridão interior, espiritual. Mas o mais aterrorizante vem depois. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não fizessem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tivessem o selo de Deus em suas testas. Esses gafanhotos destroem almas e perseguem os que não foram selados por Deus. Mas Deus limita seu alcance. Eles não atacam aqueles que lhe pertencem. Durante 5 meses, essas criaturas atormentam a humanidade. Não matam, mas torturam. E o sofrimento será tão intenso que os homens desejarão a morte, mas não a encontrarão. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. E desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O desespero toma conta dos corações, as mentes entram em colapso e a terra inteira se transforma num campo de tormento. O apóstolo João, testemunha do julgamento, nos revela a aparência dessas criaturas. A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Em suas cabeças havia como que coroas de ouro. Seus rostos eram como rostos humanos. Tinham cabelos como cabelos de mulher. Seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho de suas asas era como o estrondo de muitos carros de cavalos correndo para a batalha. É uma imagem aterrorizante, mas profundamente simbólica. Estes não são gafanhotos comuns. Não vêm da criação de Deus. Eles emergem do abismo, das profundezas mais sombrias do juízo. Possuem rostos humanos, dentes como leões, cabelos como de mulher, couraças de ferro, e suas asas soam como exércitos em marcha. Mas o mais perturbador é quem os comanda. E tem como rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apollyon, que significa o destruidor. O anjo do abismo não é uma metáfora, é um ser real, um anjo sombrio, o príncipe do abismo, o destruidor. No Antigo Testamento, Abaddon surge como o lugar de perdição, um termo ligado à morte, ao juízo final, ao castigo eterno. Mas no Apocalipse é um ser, um líder, um comandante do abismo. Seria um demônio? Seria Satanás? Seria um anjo caído específico? A Bíblia não o identifica com clareza.
mas sim revela sua natureza. É um agente de destruição e age sob permissão divina. Deus não perdeu o controle. Este julgamento não é fruto do caos. É um julgamento calculado, permitido e com propósito. Somente aqueles que não têm o selo de Deus na testa serão atacados, enquanto os seus permanecem protegidos. Sexta trombeta, guerra e extermínio. O abismo se abriu e da fumaça surgiu tormento, mas nem assim o mundo se voltou para o Criador. 5 trombetas já soaram, e embora a terra sangre, o mar brame, o céu escureça e o abismo tenha sido aberto, a humanidade continua sem se voltar para Deus. E então soa a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz vinda dos 4 cantos do altar de ouro que estava diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que segurava a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Não é uma ordem vinda da terra, é uma voz que sai do altar de ouro, o altar onde antes se oferecia incenso com as orações dos santos. Agora, desse mesmo lugar, desencadeia-se o julgamento. Desde o próprio altar, uma voz ordena soltar 4 seres que não deveriam estar livres. São anjos caídos, acorrentados junto ao rio Eufrates. Mas agora, o juízo chegou e sua prisão chega ao fim. O texto é específico. Estão presos junto ao rio Eufrates. O Eufrates é o limite oriental do território prometido a Israel, o lugar onde surgiram impérios que oprimiram o povo de Deus. Um lugar de conflito. Foi fronteira do Império Assírio, do Império Babilônico, do Império Persa. E, segundo Zacarias, será a fronteira do conflito final. E quando são libertados, começa o horror. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano para matar a terça parte dos homens. Nada é por acaso. Esses juízos estão cronologicamente determinados. Deus não improvisa. Deus permite, mede, restringe e, no momento certo, executa. A 5ª trombeta trouxe tormento e a 6ª, extermínio. E o número do exército dos cavaleiros era 200 milhões e ouvi o seu número. Um exército de 200 milhões de cavaleiros. Um número impossível de imaginar na época de João. Maior do que todos os soldados que já marcharam em todas as guerras da história humana. Seria um exército humano? Uma força demoníaca? Uma combinação de ambos? O texto não esclarece completamente, mas descreve sua aparência. Assim vi em visão os cavalos e seus cavaleiros, que tinham couraças de fogo, de safira e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. O mesmo que caiu sobre Sodoma e Gomorra, agora torna-se o instrumento da morte. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca. O juízo é global, 1/3 da humanidade, bilhões de vidas. O que representa este exército? Muitos intérpretes cristãos o compreendem de forma literal, uma guerra futura, talvez nuclear, uma terceira guerra mundial que será conduzida a partir de regiões como o Eufrates, o que hoje é Iraque, Síria ou Irã. Outros o veem como uma manifestação espiritual, uma invasão demoníaca permitida por Deus através de sistemas políticos, ideologias violentas, perseguições religiosas. De qualquer forma, o resultado é o mesmo. A morte avança e o mundo se despedaça, mas o que mais choca não é a destruição, é a reação do ser humano. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, nem assim se arrependeram das obras de suas mãos. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus roubos. Não se arrependeram, continuaram adorando demônios e abraçando o pecado. As feitiçarias envolvem bruxaria, mas também manipulação, dependência, corrupção espiritual e mental. A prostituição não é apenas física, mas também espiritual, adultério contra Deus. Os roubos e homicídios não são simples crimes humanos, mas rebeliões contra a ordem divina.
É a mesma mensagem que os profetas já haviam proclamado. Acaso meu povo se envergonha de ter cometido abominação? Certamente não se envergonhou, nem sequer sabe o que é ter vergonha. Deus não envia juízo por crueldade. Deus envia juízo para quebrar o orgulho do homem, para que ele retorne a ele. Mas o coração endurecido não responde nem ao castigo, exatamente como profetizou Isaías. O coração deste povo se tornou insensível, com os ouvidos ouvem pesadamente e fecharam os seus olhos. Deus não envia julgamento porque odeia. Ele o envia porque advertiu, esperou e amou, mas não foi ouvido e teve que restaurar. O exército infernal foi desencadeado e o sangue já correu. Ainda resta mais uma trombeta, mas justo quando esperamos o estrondo final, Deus faz uma pausa. Um ato divino carregado de propósito. Vi descer do céu outro anjo forte, envolto numa nuvem, com o arco-íris sobre sua cabeça. Seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Um anjo majestoso desce e coloca um pé sobre o mar e outro sobre a terra. É o domínio total, o julgamento universal. E então levanta sua mão ao céu e jura que não haveria mais tempo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus se consumará. O relógio profético está chegando ao fim. O mistério que esteve oculto, a redenção final, está prestes a ser revelado. Mas antes, João deve fazer algo estranho. Vai e toma o livrinho e come-o. Ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. João obedece. E o que primeiro prova como mel, depois queima por dentro. É a mensagem de Deus. A palavra é doce ao ser recebida, mas amarga quando seu julgamento é revelado. Como o profeta Ezequiel antes dele, João come o rolo, e como Jeremias, sente em sua alma o peso de uma mensagem que salva e confronta. João está sendo preparado para anunciar o mais difícil, a reta final do juízo divino. Após comer o livrinho, João recebe uma nova instrução. Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e aqueles que nele adoram, mas deixa de fora o pátio exterior do templo. Aqui surge um símbolo profundo, o templo. Alguns o interpretam literalmente, um templo reconstruído em Jerusalém. Outros o veem como símbolo da igreja, o povo de Deus. Seja qual for a visão, a mensagem é clara. Deus está protegendo aqueles que verdadeiramente o adoram. Ele mede, cuida, separa o santo do profano. Mas então surgem duas testemunhas. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Vestidas de pano de saco. Sinal de luto, arrependimento, juízo. Profetizam com poder. Têm autoridade para fechar os céus, ferir a terra, transformar águas em sangue. Não nos é revelado exatamente quem são, mas o que importa é o que representam, a voz profética de Deus no meio do juízo. O mundo não os suporta, e quando terminam seu testemunho, a besta que emerge do abismo os mata. E seus corpos jazem na praça da grande cidade, e os habitantes da terra celebram e se alegram. O mundo festeja sua morte como se silenciar a verdade fosse uma vitória, mas Deus tem a palavra final. Depois de 3 dias e meio, o sopro de vida enviado por Deus entrou neles, e eles se levantaram e subiram ao céu numa nuvem. Eles ressuscitam diante de todos. O testemunho de Deus não pode ser enterrado. E então, um grande terremoto abala a cidade. 7.000 pessoas morrem. E pela primeira vez em todo o Apocalipse, o mundo se enche de temor e glorifica a Deus. É um lampejo de esperança, uma fresta de arrependimento. E Deus ainda oferece redenção. A mensagem não foi silenciada. E enquanto houver voz profética, há esperança. 7ª trombeta. O reino de Cristo se manifesta. 6 trombetas já soaram. A terra foi ferida, os mares contaminados, os céus escurecidos, o abismo libertado, e ainda assim a humanidade resiste em dobrar seus joelhos. Mas em meio a tudo isso, Deus falou.
Deus mediu seu templo, levantou testemunhas e agora chega o fim. O sétimo anjo se adianta, ergue sua trombeta. E desta vez não há mais julgamento, há proclamação. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Desde Gênesis até aqui, a história tem sido marcada pela rebelião do homem, mas agora Deus reivindica o que sempre foi seu. Não se trata de um aviso, é um anúncio, uma declaração eterna. O mundo, que durante séculos foi governado por reinos humanos, impérios arrogantes e poderes espirituais rebeldes, agora pertence ao Cordeiro. Aquele mesmo que foi desprezado, agora é reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso cumpre o que foi anunciado pelos profetas. O Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, consumirá e destruirá todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. E o reino e o domínio serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E cumpre-se a oração que Cristo ensinou aos seus discípulos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é que Cristo começará a reinar um dia, é que o domínio já foi transferido. Aquilo que pertencia ao mundo, aquilo que estava corrompido, agora é dele. E quando essa voz ecoa, os céus respondem. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus em seus tronos, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Agora esse reino chegou, e diante desta proclamação, o céu inteiro responde. Os 24 anciãos, que representam os redimidos de todas as eras, prostram-se sobre seus rostos e adoram. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Esta é a linguagem da consumação. O Deus que antes continha seu juízo, agora o desencadeou em justiça e estabelece seu governo eterno. Este é o fim da espera e o início do reino eterno de Cristo. Deus toma posse do que sempre foi seu. O poder absoluto não está mais nas mãos do homem. O reino está começando e, de repente, a terra treme. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. Aqui, João vê algo que nenhum profeta havia visto antes: o templo celestial aberto e a arca da aliança revelada. O templo celestial se abre. Não há mais véu nem separação. A arca da aliança surge diante dos olhos de João. Deus está revelando sua glória, sua justiça e sua aliança eterna. A arca é o símbolo do pacto entre Deus e seu povo, o sinal de que a aliança foi cumprida. No Antigo Testamento, a arca estava escondida atrás do véu. Somente o sumo sacerdote podia vê-la uma vez por ano. Mas agora está visível, aberta, sem véu. Mas a sétima trombeta não apenas anuncia a vitória, também marca o início do juízo final. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo de julgar os mortos, e de dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, e de destruir os que destroem a terra. Aqui se revela a dupla dimensão da volta de Cristo: recompensa para os que o temem e condenação para os que o rejeitam. Porque o reino não é apenas glória, é também justiça. E a cruz que oferecia graça, agora se transforma em trono de julgamento. A sétima trombeta não anuncia o fim de uma história, anuncia o início da eternidade. Não haverá mais espera, nem injustiça, nem dor sem redenção. Porque o Cordeiro assumiu seu trono, o Rei retornou. Seu nome é Jesus Cristo, e seu reino não terá fim. Se você quer saber o que acontece depois da última trombeta, continue na reta final da profecia neste vídeo que aparece na tela, o livro do Apocalipse. Você verá como o céu se abre, a besta se levanta e finalmente o Cordeiro retorna para reinar eternamente. Clique no vídeo e siga o caminho profético.
E lembre-se de curtir e ativar o sininho para receber mais revelações bíblicas. Bênçãos para você e sua família.